Graça e paz, irmãos. Amém? Amém? Eu quero convidar o irmão Jaciel a vir aqui à frente. Irmão Jaciel, está aí? Irmão Jaciel, vem aqui à frente, irmão. Esse irmão, irmãos, ele hoje podemos chamar ele de milagre. É um homem que teve um carro por capotar por 3 vezes. Dê um glória a Deus aí. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Um homem que, quando chegamos, irmãos podem ficar aí mesmo, irmão Jaciel. A gente vai estar orando mais uma vez por você. Fica aí mesmo, viu? E quando chegamos, irmãos, na subida ali que vimos Tamboatá, e que olhamos para o carro, e na verdade imaginávamos, irmãos, que você e o nosso irmão Marcos estivesse preso daquele carro. E como os irmãos sabem, eu já tenho um problema de nervoso muito forte, né? Já fiquei em pânico. Foi que um rapaz que estava de lado, que me conhece, pastor, olha, fique tranquilo que os 2 rapazes que vinham nesse carro, se eram membros da sua igreja, eles saíram sem nem um arranhão. Tem algum arranhão aí, irmão? Amém, igreja? Deus que nós servimos, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. É impressionante o livramento que Deus tem dado aos seus servos aqui nessa igreja. É impressionante. Quando chegamos na Kombi aqui, ainda por volta de umas 2:30 da tarde, e o irmão Marcos chegou e disse: olha, irmão, só tem 4 pessoas para irem na Kombi. Se o irmão quiser, pode deixar o carro e o irmão ir na Kombi com a gente. E ele: não, pastor, eu preciso ir em outro lugar e vou no meu carro. O irmão Jaciel, penalizado da situação, disse: então, pastor, para que ele não vá só, eu vou com ele. Eu vou com ele. Pode ter essa visão de amor. Mas se não fosse, irmão, as misericórdias do Senhor, o irmão não estaria aqui. Por isso que nós queremos abrir um espaçozinho pequeno para irmãos, por irmão agradecer a Deus, tá certo? Faça esse agradecimento a Deus diante da igreja aí. Graças e paz a todos, irmãos. Só Deus que é bom, né? Nós não mestramos nada. Somos falhos, pecadores, verdade. Eu estava orando. Eu fui orando e vim orando também, pastor. Para a glória de Deus. Eu vim orando, né? Mas é a mão do Senhor, né? Pela misericórdia. Ele livra, né? E que Deus continue abençoando cada nós, né? Para nossos irmãos. E quando estamos assim, orando um pelo outro, né? É nosso dever orar um pelo outro, né? Apesar das nossas falhas, nossos defeitos, temos que nunca deixar de orar um pelo outro, né? Seu Deus é bom, né? Louvado seja o grande o nome do Senhor para todos sempre, né? Agradeço a oportunidade. Deus continue abençoando o pastor Valdeci, sua vida. Deus continue abençoando o Senhor, sua família. Obrigado por tudo. Todo mundo sabe, irmão, que o irmão Jaciel é um de oração. Se alguém já não notou, é um dos únicos irmãos que chegam no culto de oração ou em outro culto se ajoelha. Ele faz isso e às vezes nem levanta durante o culto de oração. E hoje, na verdade, podemos comprovar, né, da forma como Deus trabalha nas pessoas que oram. E eu conversava com o irmão Luiz Carlos, o diácono Luiz Carlos, e ele dizia: pastor, é inacreditável em ver o carro na situação que está lá, para poder ver os irmãos com vida, e sem nenhum arranhão.
Isso faz lembrar exatamente do Deus de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego. Irmãos, o nosso Deus, ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu fiquei preocupado porque não encontrei eles em canto nenhum. Pegamos a moto, fui no hospital, falei com o enfermeiro e disse: não, só chegou aqui um rapaz, mas também está bem, que foi do outro carro. Mas esses dois não chegaram aqui, né? Fui na casa do Jaciel, estava todos os portões fechados, luzes escuras. A gente voltou para casa e no estado de pânico, aonde estão os dois irmãos? Pastor, ele se preocupa com as ovelhas. Aonde estão esses dois irmãos que não apareceram nem no hospital, nem em casa? Então, para nos tranquilizar, é que o nosso irmão Marcos Valério entrou online comigo e deu toda a informação. E nos tranquilizamos e estamos aqui para glorificar esse Deus que é um Deus de providência. Ele é um Deus de providência, ele providenciou toda, né, o relato prestado pelo nosso irmão, realmente a coisa veio para acabar com a vida deles dois. Mas o Senhor, né, tomou a frente e deu o livramento. Amém, igreja? Glória a Deus. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, né, para dizer para você que o Deus que você serve, ele é um Deus vivo. Ele é um Deus vivo. Ele não dorme. A armadilha que Satanás ele armou para destruir a vida do irmão Jaciel e do nosso irmão Marcos Valério, Deus tomou providência, enviando livramento, como os irmãos estão vendo. Precisamos, irmãos, ter uma visão espiritual desse Deus que foi com Daniel, foi com Sadraque, foi o mesmo Deus que esteve durante esse período de pega-pega, desde a saída de Tamboatara até o fato acontecido, dando proteção aos seus servos. Os irmãos viram com os olhos, convidei o irmão Jaciel aqui, para que os irmãos pudessem ver com os vossos olhos o livramento que o Senhor deu à sua igreja, porque imagina, amanhã tivéssemos 2 corpos aqui, irmãos. Ô igreja, alerta para orar em nome de Jesus. Deus poupou a própria igreja, toda a igreja, porque a igreja, quando um sofre, todos sofrem. Somos membros dos outros. A alegria nossa é ter essa visão espiritual. Mas poderíamos, a igreja toda triste agora. Igreja toda triste, aguardando para que os 2 corpos chegassem lá por volta da manhã ou meia-noite. Misericórdia, mas é uma realidade. Por que não, pastor? Porque o nosso Deus é um Deus de providência. Ele é um Deus que protege você, que cuida de você, mesmo quando em nossas desobediências, Ele cuida de nós. É importante, Gilmar. Isso sem contar com outros livramentos, né, que Deus já deu à sua igreja. Recentemente, um mês antes da pandemia, tivemos informação de que o irmão José, da nossa congregação, bateu, me parece, um buraco lá na pista, perdeu o controle da moto, saiu tateando, se jogando. Eles, pastor, se um carro vem na frente, eu tinha acabado. Livramento de Deus. Então, por essa razão é que a gente vai pregar hoje falando sobre livramento do Senhor, amém? Então, querido, abram as suas Bíblias aí, lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, irmãos. 2 Reis, capítulo 6, versículo 16, podemos dizer assim, e o 17, para a gente não perder o bom costume, né, Dias? Dias já é também um milagre na nossa igreja, um homem que teve o carro praticamente partido ao meio. Está aí, Deus tem dado livramento ao seu povo, está aqui, é mais um milagre
Segunda Reis, capítulo 6, querido, verso 16 e 17, para a gente poder ler a palavra de Deus, né? Sei que os irmãos não estão cansados, poderão ficar de pé, que é uma forma melhor da gente poder nos colocarmos diante do Senhor. Há alguma questão, pastor, se eu ficar sentado? Não, mas é muito bom a gente não perder os bons costumes da leitura da palavra de Deus. Então, o texto que nós vamos ler se encontra exatamente nessa narrativa de 2 Reis, capítulo 6, verso 16 e 17. E a palavra de Deus diz assim: e ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que o veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo em redor de Eliseu. Agora, irmão, pode sentar. E a Bíblia, irmãos, ela é cheia de histórico, de livramento que Deus providenciou para o seu povo. O escritor hebreu vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é imutável, o nosso Deus nunca mudou. Mesmo quando falhamos, Ele nunca muda. Então, o texto que nós lemos, irmãos, vai exatamente mostrar a forma de como Deus, Ele se utiliza para dar livramento ao seu povo. E, irmãos, é bem sabido daqueles que já conhecem a palavra de Deus, de que na verdade, né, o rei da Síria, né, estava ali realmente combatendo contra o rei de Israel. Havia uma guerra tremenda. Uma coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que o rei da Síria, ele procurava investir contra o povo de Israel e não conseguia. Não adianta. Se você tem vida espiritual, inferno nenhum, Satanás nenhum vai poder destruir sua vida. Amém, igreja? Está aqui, irmão, disse: eu vim orando, eu fui orando e vim orando, e é um homem de oração, irmão Jaciel, todo mundo sabe disso. Não adianta, enquanto o rei da Síria procurava destruir o povo de Deus, investia em ciladas para pegar o povo de Deus, para acabar com o povo de Deus, Deus dava livramento ao seu povo, como fez hoje, como tem feito, como é e será para sempre, igreja. E o que é que acontece? O rei, ele procura fazer algumas táticas que ele pudesse pegar o povo de Israel dormindo ou numa cilada, mas não conseguia. Então, o que é que acontecia? Quando eles achavam que eles estavam em determinado lugar, eles iam lá, eles já não estavam lá, já estavam no outro canto. Quando o rei mandava o exército ali para pegar o povo de Israel em tal lugar, ele já não estava lá, já tinha saído. Por quê? Porque o Deus que nós servimos, irmão, Ele é um Deus de revelação, amém? O Deus que nós servimos, Ele é um Deus que revela os seus segredos aos seus servos e profetas. Não adianta se levantar contra um ungido ou contra um povo de Deus, porque na verdade não terá êxito. Jesus disse isso a Paulo, quando Paulo perseguia a igreja. Jesus disse isso a Paulo: Saulo, ou melhor, Saulo, por que me persegue? Não adianta perseguir o povo de Deus, irmão, porque o povo de Deus tem dono, amém? O povo de Deus tem dono, irmão, e está zerada a situação. Não adianta, Jesus disse a Paulo: não adianta, duro é para você recalcitrar contra os arguilhões, contra o poder de Deus. O mundo tem se levantado, irmãos. Leis têm se levantado para acabar com o povo de Deus, mas não vai acabar, porque
o Deus que nós servimos, Ele é o Deus de toda existência. Comece a pensar nisso. Você não está aqui, podemos dizer assim, sem proteção, não. Você tem proteção da parte de Deus. E o rei estava revoltado com a situação, sabe? O rei estava revoltado com a situação. Ele reuniu o exército que tinha um dia, colocou os oficiais que estavam ali à frente dele, e irado, revoltado, disse: alguém entre vocês aqui está me traindo. Tem um traidor aqui no nosso meio, porque todas as vezes que a gente faz uma investida contra o povo de Israel, o povo não está lá. Então tem alguém nos traindo aqui. E alguém que sabia, que conhecia o profeta Eliseu, um dos soldados que possivelmente convertido ali, até entre eles, e conhecia o poder desse profeta, como Deus se relacionava com o profeta Eliseu. Um homem só faz a diferença, amém? Uma pessoa só, Elisete, faz a diferença. E eu começo a ver exatamente o rei revoltado, e o soldado disse: não, Senhor, não. Nós somos fiéis ao Senhor. Jamais nós iríamos trair o nosso exército. Jamais nós iríamos fazer isso. E o que é que acontece? Aquele soldado, ele vai e diz ao rei: sabe o que é que está acontecendo, rei meu senhor? É que aquilo que você pensa lá na sua cama, que maquina no seu coração, lá na sua cama, Deus revela a um certo profeta que tem lá um chamado Eliseu, e Eliseu avisa ao povo. A coisa é essa. Por isso que eu tenho falado para os irmãos, que o nosso Deus, Ele é um Deus que revela os segredos. Não adianta aí. Escute isso aqui para o seu bem. Não adianta maquinar mal contra um membro da igreja, contra o seu ministério, contra o ungido do Senhor. Não adianta, porque Deus, irmãos, Ele revela. Amanhã ou depois Ele revela. Por isso que o escritor, o profeta Amós, ele diz: eis que o Senhor Jeová nosso Deus não fará coisa alguma sem que antes revele os seus segredos aos seus servos e profetas. Tenha cuidado quando abrir a boca para falar do irmão. Tenha cuidado quando abrir a boca para falar do ministério. Tenha cuidado quando abrir sua boca para falar do pastor da sua igreja. Tenha cuidado, porque tem um Deus que ouve tudo. Lá quando você está lá no leito da sua cama, o soldado disse ao rei: olha, rei meu senhor, aquilo que tu maquina lá na tua cama, aquilo que você pensa, aquilo que você está trabalhando, agindo, maquinando mal, Deus revela ao seu povo. Amém, igreja? Porque o nosso Deus é um Deus vivo. Ele vê todas as coisas. Os olhos deles é como chamas de fogo. Ele penetra até o íntimo do coração, até as entranhas lá. E de lá ele traz uma resposta daquilo que muitas vezes você não entende. Então tenha cuidado. Deus que você serve, Ele não dorme, é 24 horas acordado, olhando para você, o que você faz, o que você diz, aquilo que você precisa mudar. Deus está olhando para você. Deus está olhando para você. E exatamente o que acontece, querida igreja, amados irmãos, é que o rei fica revoltado. Como é a história? O jovem soldado repete: é isso que eu estou lhe dizendo. Lá no acampamento de Israel, tem um tal de um Eliseu, um profeta, um homem de Deus, que o que você pensa no seu coração, no mais íntimo do seu coração, Deus revela ao profeta, e o profeta dá livramento ao povo. Como é bom ser escolhido por Deus. Como é bom, irmão, ser uma referência, ser aquele homem íntimo com Deus, aquela mulher que é íntima com Deus.
Você já pensou nisso? Você tem aquela intimidade com Deus, capaz de entrar horas e horas orando a Deus, pedindo revelação. Senhor, me revela isso. Você já pensou ser diferente, você sentir a presença de Deus, você ser algo de um referencial no seio da sociedade? Eliseu era assim. E o que é que acontece, queridos? O rei revoltado, porque o inimigo não vai, escuta aqui, igreja, em nome de Jesus, o inimigo não vai deixar você quieto nunca. Por quê, pastor? Porque na verdade ele é um perdedor. Então ele vai trabalhar 24 horas, vai botar investida para você, você não caiu, bota outra, você não caiu. Ele nunca vai desistir de tentar para acabar a sua vida, Gilmar. Então aí, irmão, caindo, por quê? Dá lugar ao diabo, dá espaço para o inimigo entrar na sua vida, acabar com a sua família, destruir sua fé. Ele não desiste. Lembra da tentação de Jesus? Ele vai a primeira vez, não consegue. Ele vai a segunda vez, não consegue. Ele vai a terceira vez. Ele fez isso com Jesus, o Filho de Deus. Imagina com você, meu Murilo. Ele fez isso, ele investiu 3 vezes para acabar com o plano de salvação. O trabalho de Satanás, igreja, é exatamente isso: acabar com o plano de salvação da parte de Deus. Se esse Jesus não morrer na cruz, se ele não for levado ao Calvário, se algumas situações aqui, então ele não vai pagar o preço do pecado de ninguém, e todos irão para o inferno, todos estarão condenados. A Bíblia diz que todos nós estávamos destinados à perdição, e o plano de Satanás foi trabalhar nisso, 24 horas andando com Jesus, Jesus na frente, discípulo também, Satanás atrás. É assim sua vida, meu irmão. Foi assim comigo nesses 44 anos, a gente andando nesse sentido: perseguições, tribulações, tentações, acusações, Satanás buscando destruir sua vida. Ele não desiste. A gente não tem ideia, ele não desiste de você, Deus, né? Satanás, irmão, pode fazer a versão. Às vezes ele não desiste. Pensam só Deus, né? Pois mudem também o quadro e cantem. Ele não desiste. Satanás não desiste de você até que acabe com a sua vida. Se você não for um homem de oração, se você não for uma mulher de oração, se você não for uma jovem de oração, lá pela frente ele vai fazer armadilha de todo tamanho tentando acabar com você. Ele não desistiu. Lá pela frente, pela terceira vez que ele tenta Jesus, é que na verdade ele reconhece que não consegue, porque todas as vezes que ele investiu contra Jesus, Jesus venceu ele com a palavra de Deus. Falo para a juventude da igreja: tem que estar lendo a Bíblia, tem que ter conhecimento, tem que ter obediência. Jesus, ele venceu Satanás pela palavra. Está escrito, Satanás, não tentarás, está escrito, né? Nem só de pão viverá o homem, está escrito. Porque ele não desiste de acabar com o povo de Deus. Ele tem um reino, irmão. Satanás, ele tem um reino. Escuta aqui, igreja. E ele quer levar milhares de pessoas a fazer parte do seu reinado também. E a gente volta exatamente para a mensagem, para dizer a você exatamente isso, que o rei da Síria, revoltado com a sua ação. Como é que é a história? Quem é esse profeta? Eliseu. Esse Eliseu, então, peraí, essa coisa vai... E o rei, olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Agora imagina, era só um profeta, talvez já de uma certa idade. Eu quero que o rei da Síria, você vai ver isso aqui, lá no capítulo 6, né? Capítulo 6 e o verso 8 por diante, né? Eliseu adivinha os conselhos, né, do rei da Síria. Então você vai pegar essa história depois, você vai ler devagarzinho, você vai ver que era só um homem. O que é que o rei da Síria faz? Ele pega os melhores, a melhor elite, os melhores carros,
ele manda uma comitiva de um exército, e alguém já sabe que o exército da Síria era um dos maiores exércitos. Aí para buscar um homem só, irmão João, aí ele pega toda a elite, caba bom, carruagem, tal, cavalaria, agora pega esse Eliseu e traz para aqui. Eu quero conhecer, eu quero olhar roxa a roxa quem é esse Eliseu. Se você, meu irmão, minha irmã, tem desejo de ir para o céu, vai ter que desafiar o diabo. Você não pode achar que tudo está bonzinho, tudo está certinho, não. Você tem que desafiar e mostrar para Deus a sua fé. Você tem que ser algo que amedronte o mundo. Você está amedrontando a cidade. As pessoas da cidade lhe vê você como aquela mulher de oração, aquele homem de oração, aquela mulher de evangelizar, ter a coragem de dizer para alguém: se você não aceitar o evangelho, você não irá para os céus. Há um desafio. Eliseu era um homem assim. Quem conhece a história de Eliseu, é um grande profeta de tirar o chapéu. E o que é que acontece? Então se faz essa caravana, essa comitiva, e manda exatamente lá para onde estava Eliseu. Onde estava Eliseu ali, acampado. Só que pela manhã, queridos irmãos, eu gostaria de compartilhar isso aqui com a igreja. Enquanto Eliseu estava dormindo, o ajudante dele, o companheiro dele, o auxiliar dele, se levanta. E quando ele olha para as campinas, para os montes, aí ele cai. Ai meu Senhor, ai meu Deus. Os irmãos, imagina, a gente estamos aqui e agora você acorda pela manhã e você olha para todo o monte aqui, só soldado, os melhores escudeiros, equipe, carruagens, pessoal de carruagem, todo o acampamento de Eliseu estava cercado. A Bíblia não diz o número, mas creio que milhares e milhares de soldados estavam aí para buscar só um servo de Deus. Agora imagina, fica no lugar desse moço. O que faz a diferença, pastor, é a fé. A fé é o que faz a diferença, a confiança em um Deus que pode te dar livramento de todas as coisas, faz a diferença. E quando aquele jovem vê aquela situação, é quando ele dá um grito: ai meu Senhor, estamos mortos, os sírios estão aqui em volta de nós, milhares estão nos montes aí, e vão nos matar. Exatamente quando entra aquele homem de Deus para acalmar a situação. Calme aí, rapaz, calme aí. E aquele jovem, crente, mas só fraco na fé. Sabe esse membro de igreja que está na igreja, qualquer coisa ele corre, se espanta com isso, espanta daquilo. Quando a igreja está no perigo, ele é o primeiro a correr. Quando a igreja precisa dele, ele é o primeiro a fugir. Você sabe desses que tem no seio da nossa igreja? Era o caso desse jovem. Estava na igreja, estava com Eliseu, via milagre, via a operação de milagre de Eliseu, via tudo, mas não via o poder de Deus. Possivelmente, talvez você esteja na igreja até um certo tempo, tem visto louvor, pregações, adorações, mas até o momento, 10 anos na igreja, você não provou do poder de Deus. Ô igreja, isso faz diferença. Isso faz diferença. Você ouviu mensagens bonitas, você ouviu cantores pregando, você até fez elogios, mas aquilo passou como uma nuvem de frente aos seus olhos. As palavras fugiram dos seus ouvidos, não desceu ao coração. Você mesmo estando na igreja, mas diante das afrontas que Satanás se levanta contra você, você não consegue estar de pé. Caso desse jovem aqui, ele estava ao lado de um grande profeta de Deus, um grande homem de Deus, era uma pessoa temente a Deus, mas a fé dele estava zero. Você sabe o que é crente na igreja assim?
que a fé dele está a zero, ele só tem a lembrança de que um dia ele aceitou Jesus e que pode ser salvo, mas diante dos obstáculos, ele é o primeiro, na verdade, a desistir. E o que é que acontece? Mas ao homem de Deus é diferente, a uma jovem de Deus, a uma mulher, é uma diferença. Calma, irmã Viviane. Mas, irmã, nós estamos chegando às festividades das senhoras e a gente não tem um centavo no cofre. Como fazer a festividade das senhoras se a gente não tem um centavo no cofre das senhoras? Aí entra uma mulher de Deus. Calma, irmã Viviane. Amém, igreja? Calma. O Deus que nós servimos é um Deus de providência. Não esqueçam isso. O Deus que você serve é Deus. Calme, irmã Viviane. No tempo certo, Deus vai cobrir toda essa situação. É aquela pessoa que tem uma visão distante. Aquela outra pessoa tem a visão só no lado material, que era exatamente o jovem que estava olhando e vendo os soldados sírios circulando, se preparando para pegar Eliseu. E Eliseu disse: olha, ei meu amigo, vem para cá para te mostrar o seguinte. Olha para cá, não é? E deu aquela palavra de ano que nós lemos. Disse: olha, é muito mais aquele que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Os irmãos sabem disso. Não adianta recitar versículos sem vivenciar a fé, igreja. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Depois está lamuriando na igreja. Não adianta. Josué, Eliseu, um homem de Deus, disse: olha, meu amigo, vem para cá. E eu vou realmente mostrar para você que os que estão conosco são muito mais do que aqueles que estão com eles lá fora. O mundo não tem poder sobre a igreja de Jesus, irmão, acorda. Só se você for parceria do mundo. O mundo não. Jesus, ele disse: eu vos rogo, meu Pai, para que vocês, para que eles não saiam do mundo. E é exatamente o que é que faz a diferença, pastor? Um varão de fé. Uma menina com 14, eu fico brilhante. Eu tenho uma menina que eu tiro o chapéu para ela pode ter os erros dela lá. Ninguém é perfeito. Que é a vitória de Deus. Você pode ver ela lá no YouTube lá, né? Chega na praça pública, diz para o camarada: você se converte, senão você vai para o inferno, pai. Você se converte, meu Deus, é isso, meu Deus. Ela vai para a rua, ali São Paulo, Bahia, vai para vários lugares, está lá, você vai ver Deus usando aquela menina, coisa que muitos pastores, como ela diz numa das mensagens, coisa que muitos pastores deveriam fazer e não fazem. Ela diz: isso aqui é minha igreja, e essa é a igreja que eu gosto. Prega para a população, para que as pessoas se convertem. Uma jovem de Deus, 12 anos de idade, tem só 12 anos, talvez chegou aos 13 anos. Deus quer usar você na igreja. Deus quer fazer de você um varão, um Josué. Deus quer fazer de você. Deus não quer você aqui só para tocar, fazer isso aqui. Deus quer você para uma missão maior. E exatamente faz a diferença. E Eliseu dá aquela palavra àquele jovem, mas ele não acredita. Porque tem crente na igreja igual Tomé. O que tem de crente na igreja igual Tomé não está no gibi, irmãos. Se a coisa não acontecer, ele deixa de acreditar. Se a coisa não for do jeito que ele quis, ele deixa de acreditar. E então aquele jovem de Eliseu, auxiliar de Eliseu, possivelmente ele não acreditou. Por que não acreditou? Porque a leitura vai mostrar que foi preciso com que Eliseu orasse a Deus: Senhor, eu vou orar para tu abrir os olhos desse jovem, para que ele veja o teu poder. E a informação, queridos, é que Eliseu orou. Eliseu estava vendo, porque um homem de Deus, irmãos, ele vê. Um homem de Deus, ele vê as grandezas de Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, irmã Lúcia, ela vê as maravilhas de Deus pelos olhos da fé. Irmão, crente vive pelo da fé. Tem crente vivendo pelos olhos da carne. Por isso só vive chorando, lamuriando. É uma situação difícil. Crente tem que viver
pelos olhos espirituais, olhar a distância onde está a tua vitória, conquistada na cruz, seu lugar lá nos céus. Qual o problema da igreja do século 21, pastor? Materialismo, alguém que me prova o contrário. Problema da igreja do século 21 é o materialismo. É muito mais fácil eu investir na minha vida material para minha esposa, meu filho, minha casa, meu fulano, seja quem for, do que eu investir na obra do Senhor. Quando na verdade a nossa cidade não é Bom Jardim, a nossa cidade não é essa daqui, mas a gente insiste em investir nas coisas materiais. Mas uma mulher de Deus, um homem de Deus, olha para as coisas espirituais. Paulo disse isso. Paulo disse: se alguém já ressuscitou com Cristo, buscai as coisas que são de cima, as coisas que são do alto, e não as coisas que são daqui da terra. Mas você lê isso todo dia, até prega na igreja, você até recita o texto, não é isso? Mas dia seguinte você está fazendo tudo o contrário. Prega no culto de oração: olha, irmãos, que Paulo disse, viu, que tem que ser assim. Assim, mas dia seguinte você não está vivendo aquilo. Por quê, pastor? Porque você ainda está vendo as coisas pelo lado material. O crente, irmãos, ele só fica cheio da unção de Deus, cheio da graça de Deus, quando ele começa a vivenciar o céu aqui. Crente tem que vivenciar o céu aqui. Eu tenho que sentir Deus aqui perto de mim, anjo tocando, trombeta tocando, Moisés, Abraão, eu tenho que ver isso aqui já pelos olhos da fé. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Mas quando Eliseu, ele faz isso, ele faz esse momento de oração, aí Deus atende às orações de Eliseu e abre os olhos espirituais. Crente, ele abre os olhos espirituais. Veja se seus olhos, Murilo, é espiritual ou ainda está cercado pelas coisas do mundo. Ore a Deus: Senhor, dá-me olhar, dê-me olhos espirituais, para que eu veja as coisas espirituais. Me ajuda a me afastar dessa visão desse mundo, porque nada daqui eu levo. Porque quando você olha pelos olhos espirituais, você vê a glória de Deus. Amém, irmão? Quando você olha pelos olhos espirituais, Bianca, você vê as maravilhas de Deus. Então, quando Eliseu orou, aí acabou de orar, os dois, Eliseu: fecha os olhos aí, que você orar. Tá certo? Vamos orar. Vai orar, Deus vai abrir seus olhos. E quando eles acabou de orar, Eliseu pegou no ombro dos olhos, para que eu estou vendo lá, e disse: olha agora. Olha agora. Irmãos, isso aqui é tremendo para você. Quando aquele jovem olhou, ele: meu, o que é isso aí? O que é isso aí, Eliseu? Oxê. Aí ele começa agora, porque ele viu. Tem que sair dessa linha de Tomé. Tem que crer pela fé. Quando ele viu os carros de fogo, anjos cercavam, enquanto o exército da Síria estava ali. Por trás do exército da Síria havia milhares, bilhões, milhões e milhões de anjos preparados para acabar com aquele pessoal ali. Amém, igreja? Porque Deus cuida de nós, irmão. Deus cuida de nós. Então aquele jovem aquietou-se e os sírios vieram investir contra eles, não queriam vir buscar Eliseu. E Eliseu deixou com que ele se aproximasse, né? Quando eles se aproximaram, falo como disse o irmão Gilson Paz, né? Estamos falando sobre a Bíblia, histórico bíblico. Então, quando eles foram se aproximando, vê que poder. É isso que eu digo para os irmãos. Vê que diferença, irmãos. Deus foi com Elias, foi com Moisés, foi com Abraão. E isso a gente vê essa ação de Deus como Eliseu. E Eliseu olhou para a multidão de soldados sírios que vinha pegá-los, né? Levá-los até o rei da Síria ali. E Eliseu agora diz: pela segunda vez, Senhor, eu vou orar ao Senhor.
Eu não vou orar para o Senhor matar eles, não. Deus ouve as suas orações, meu irmão. Vê que poder de um homem cheio do poder de Deus. Vejam que homens de oração que pode existir no nosso meio hoje. Quando a gente deixa mais as coisas materiais e buscar as coisas espirituais, eu tenho dito a essa igreja, a hora que essa igreja começar a mudar o ritmo de vida, Deus vai começar a operar milagre no meio do seu povo, amém? Veja isso aqui, irmãos. E Eliseu disse, não, eu não vou orar nem para que Deus tire a vida deles, não. Eliseu orou somente dizendo, Senhor, cega esse povo, cega esse soldado dos sírios, cega. Eu oro para que eles fiquem cegos. Imagina, diácono Osmar Felipe, se ele é o mesmo ontem e hoje eternamente, e tem alguém que um dia mexa com você, Senhor, só para o Senhor, eu não quero vingança com ele não, mas só quero que ele passe uns 3 dias lá na cama, tendo umas dorzinhas de barriga e tal, para ele saber que eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, deixa ele lá uns 3 dias lá, e Deus vai fazer, porque Ele ama, Ele tem uma visão com relação aos seus servos, e o texto vai dizer, queridos irmãos, que todo o exército da Síria, João, ficou cego. A gente tem isso lá em Sodoma, não é a primeira vez, a gente tem isso lá em Sodoma. Deus, Ele continua fazendo milagre e ordenando o seu poder onde Ele quer, tenha cuidado. Eu fico feliz quando ouço um irmão. Hoje eu ouvi um testemunho de um irmão que chorei. Deus usou o irmão Gilson Paz. Hoje cadê o irmão Gilson Paz? Está aí? Irmão Gilson Paz também. Uma mensagem tremenda. Enquanto a irmão Gilson falava lá, a irmã confessava todo o histórico. E a gente vê exatamente isso aqui. Ele permanece o mesmo ontem, irmãos. E aquela irmã dizia hoje, Deus me livrou, porque eu me rendi aos pés deles. Você tem alguma coisa para resolver? Tem algum problema na sua vida que não foi resolvido? Está faltando isso aqui, ó. Joelho no chão, amém, igreja? Não adianta não, você pode correr, cantar, pular aqui, fazer malabarismo, não vai funcionar. Sua vida vai continuar o mesmo, não vai mudar nada. Agora o dia que você colocar o joelho no chão e confessar assim, eu preciso mudar isso, eu preciso tomar uma decisão diferente, você vai começar a ver anjos passeando. Anjo, que foi? Você passou uma sombra, glorifique, amém, igreja? Porque Deus vai mandar anjo visivelmente para acompanhar você. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é imutável. Viver no materialismo, Deus não se associa, irmão, com o materialismo. E a gente vê isso aqui quando o homem de Deus, ele ora, Gilmar, Deus cega todos os soldados da Síria. Parece que eu estou vendo. Imagina, milhares de soldados cegos, pessoal da carruagem, tateando lá, e Eliseu, agora vem a voz de Eliseu, e diz, olha, quem é o chefe aqui, quem é o chefe? Fulano aqui, o cara é o general, foi mandado, para cá, disse, olha, eu não sou o homem, olha para aqui, eu não sou o homem que você veio me procurar, nem essa cidade é o lugar que vocês vieram, agora me sigam, e eu vou levar exatamente vocês a esse homem, e é essa cidade. É interessante lembrar isso aqui para os irmãos. E Eliseu saiu na frente, guiando eles, guiando o exército, eles cegos, tateando lá. E Eliseu, venham-se embora, vamos embora. Pode vir andando, venham. E quando chegou no centro, no meio da cidade lá, do povo de Israel, onde o povo de Israel estava ali, os soldados, já tudo preparado ali. Então quando Eliseu colocou ele no meio ali dos soldados de Israel, aí Eliseu orou outra vez, Senhor, agora abre os olhos dele. Irmãos, para surpresa dos sírios, eles estavam cercados agora com o povo, com os soldados de Israel. Todos os soldados estavam ali. Logicamente que ninguém
vai fazer o investido agora, porque não funcionaria. Eles estavam aprisionados, eles estavam cercados. Aquilo que eles maquinaram, aquilo que eles imaginavam fazer com o povo de Israel, Deus os colocou nas mãos do povo de Israel. Esse Deus que você serve. Agora deixa eu concluir aqui com uma lição de amor para a igreja. Sei aí como é que está seu coração, se tem perdão, se não tem, se ama, se não deixa de amar. Quando o rei de Israel viu que tinha os inimigos nas mãos, dirige-se a Eliseu, chamando ele de pai. Isso é honra. Isso é honra. Honre seu pastor, honre a autoridade da igreja. O rei de Israel, ele chama de pai, meu pai, com o profeta Eliseu. Uma coisa tremenda que eu parei para pensar foi isso: meu pai. Isso é honrar. Isso é honrar. O rei chega lá e diz para Eliseu: meu pai, o senhor quer que a gente mate eles todos aqui? Porque se o senhor quiser, a gente vai matar. Mata tudinho. Agora receba essa palavra de perdão, igreja. Receba essa palavra. Hoje tem ceia. Como é que está o seu coração? Eliseu tinha tudo para se vingar do inimigo, porque eles vieram para levar Eliseu. Ele não voltaria vivo se Deus não estivesse com Eliseu, como se Deus não estivesse com Marcos Valério, não estivesse com o nosso irmão Jaciel. Eles não estariam vivos. Mas Deus, ele faz uma transformação. Exatamente o que acontece com Eliseu. O coração de Eliseu não era um coração de vingança, irmão. Tem crente querendo se vingar do outro irmão. Tem crente, na verdade, querendo às vezes tomar posição contra o irmão, contra a igreja. Ore para que a raiz de amargura, a raiz de tristeza não alcance o seu coração. Aprenda com Eliseu. E Eliseu tinha eles nas mãos. E Eliseu, o rei de Israel, disse: o senhor quer, a gente mata eles. E Eliseu olhou para eles e disse: não, você pode matar aqueles que você conquistou a espada, no arco, agora esses não. Esses eu quero que vocês façam para ele algo diferente. Quem é que dá comida ao inimigo? Quem é que faz banquete para o inimigo? Você está entendendo que a nossa igreja está distante disso aqui? Isso é amor, irmão. Isso é cristianismo. Isso é amor. Eliseu tinha tudo: vai vingar, mata esse povo. Não. Mas ele disse: não os mate não. Façam um banquete para ele, saciem ele, que ele se alimente bem. Depois devolva ele ao seu rei. Você faria isso com o inimigo seu? Pense agora. Você faria isso com o inimigo seu? Com aquele irmão que veio matar você, destruir sua vida, acabar com o seu casamento? Você era capaz de fazer isso? Pô, irmão, se não for, começa a fazer. Porque sem amor, ninguém vai chegar nos céus. Sem amor, escute-se aqui, pelo amor de Deus, certo? Se alguém não tem a coragem de perdoar alguém, se você não tem essa situação, ore e peça a Deus. Porque foi inválido o seu tempo na igreja. Não tem como alguém ser salvo se essa pessoa não consegue perdoar. Não adianta, não vai funcionar. Não vai funcionar. E Eliseu fez isso. Lá pela frente, a gente vê o próprio Jesus mandando: ore pelas pessoas que odeiam vocês. Ou melhor, ame aquelas pessoas que odeiam vocês. Ore por aquelas pessoas que perseguem vocês. E eu espero em Deus que antes de eu morrer eu veja uma igreja assim. Porque até o presente momento, pastor, não vou mais para a igreja, estou triste com o irmão, estou falando aqui. Isso, é antiga que se ouve, irmão. Pastor, estou sofrendo, tenho indo até que a irmã Zélia canta, se o irmão também. Está sofrendo, estou chorando, não sei o que, mas estou aprendendo, não é isso? O hino mais ou menos diz isso. Aí a gente procura exatamente alguém que tem esse caráter cristão, capaz de sofrer, se humilhar, ser perseguido, ser odiado, mas permanecer no amor de Cristo, irmãos. Fiquei velho ouvindo isso dentro da igreja.
Pastor, eu estou triste com o irmão. Chega aos 66 anos, mas pela frente, mais um mês na frente aí, estou 66. Ouvindo essa mesma coisa. Estou saindo da igreja porque estou triste com o irmão. Estou saindo da igreja porque não fui com a mensagem do pastor. Estou saindo da igreja. Vai funcionar diante de Deus? Não vai. Então que o nosso Deus, irmãos, Ele continue nos abençoando com a sua graça. Quem sabe talvez falte a leitura da Bíblia. Vamos deixar mais esse negócio de WhatsApp, né? Vamos pegar mais a Bíblia, irmãos. Leitura da Bíblia, oração, para o Espírito de Deus. Lá na meia-noite, um dia desse, o irmão estava dizendo que foi o pastor Francisco. Não sei se está acontecendo, mas ele me falou: pastor, eu tive um período que eu estava orando, lendo a Bíblia à noite, eu via coisa diferente. E vai ver mesmo. Porque quando você para naquele momento ali, 1h da manhã, meia-noite, sozinho, isolado naquele espaço, você começa a trazer para você aquilo que você está lendo, a leitura da Bíblia, que é o pão vivo, ela começa a transferir aquele momento. E é visível, você ouvir vozes, você ouvir um anjo balbuciar, é normal, não era no passado. Então que nosso Deus, Ele continue nos abençoando com o seu grande amor, com a sua graça, com a sua misericórdia, né? Porque Ele é bom e eterna é a sua bondade e a sua misericórdia se estende de geração a geração. Eu oro, irmãos, para que essa visão espiritual que Eliseu teve da parte de Deus, a igreja receba também. Receba. Não tem pecado que Deus não possa perdoar. E ainda digo para os irmãos, isso não quer dizer que você é bom, não. Ninguém é bom. Sempre falo isso nas minhas mensagens. Quando chamaram Jesus de bom, ele disse: bom só um, que é Deus. Mas Gilmar pode fazer a diferença na igreja. Gilmar, abaixa mais a guitarra, tá bom, pastor? Gilmar, a guitarra tá bom, pastor? Oxe, pastor Eri, depois vem, estou com a cabeça quente demais. É assim que se lida no conjunto da igreja. Irmão que está lá, às vezes, criticando, fazendo algo da sua vida. Eu chamava aquele irmão para a igreja, hoje não chamo mais não. E o diabo começa a trabalhar na sua vida. Ontem ouvimos uma mensagem aqui da parte do irmão, quando ele dizia que nós fomos chamados para proclamar o reino de Deus. Carregue a tua cruz, irmão. Quer partir a cruz? Carregue a sua cruz. Não parta a sua cruz, não. Leve nas costas, for menino, mulher. Problema, carregue. Suporte, porque somente aqueles que verdadeiramente aprenderam a fazer isso serão salvos. Se alguém provar o contrário, me mostre isso aqui. Mas a Bíblia que eu leio e o Deus a quem sirvo me dá essa certeza que para eu ser salvo, eu tenho que carregar toda essa igreja nas minhas costas. Eita, será que pode, né irmã Lúcia? Para eu ser salvo hoje, Dias, eu tenho que carregar, além da minha família, eu tenho que carregar toda essa igreja nas minhas costas. Os problemas de Murilo, né? Os problemas do irmão, o problema da outra irmã, o problema daquele lá, e eu sempre ouvindo dali, ouvindo daqui. É isso. Amém, igreja? Vamos ver se a gente consegue. Pastor, quando é que eu consigo me ver como um crente cheio da graça e do poder de Deus? Quando você estiver fazendo isso, quando você, o peso da cruz. Vocês imaginam a informação que a cruz de Jesus pesava uma média de 77 quilos, aquilo lá nas costas, machucando. Mas eu pergunto para você nessa noite: ele abandonou a cruz? Ele abandonou a cruz? Não. Por amor de mim e de você, ele foi ao Gólgota, levou a cruz até a crucificação. Então, para mim, não tem base. Crente, para mim, tem que estar sofrendo, chorando,
carregando a cruz até o fim. Em nome de Jesus, amém? E o nosso Deus, irmãos, nos ajuda a entender. Agora, evite mais a questão do celular, dê mais tempo na leitura da Bíblia, se aplique mais a ouvir uma mensagem, ligue lá no YouTube, lá, um José de Paula, né? um pregador, um Fanini, quem sabe, ouça lá a palavra de Deus, aplique mais as coisas espirituais, para que você seja alimentado assim. Hoje, nesse período da tarde, a gente sentiu um impacto muito forte, como já falei para os irmãos, mas vê que livramento. Imagina como estava, eu não estava pregando aqui, não tinha como pregar, com saber o fato que tinha acontecido, eu não estava pregando aqui. Parte da igreja talvez, família desesperada, grande, essa pandemia que aconteceu, que na verdade eles foram diagnosticados, mas também Deus não levou ninguém da igreja, amém? E que seja da vontade deles que também não leve, certo? Então são motivos e mais motivos da gente estar agradecendo a Deus, em nome de Jesus, amém?